Fala galerinha, beleza? Vamos nomear ácidos carboxílicos de agora em diante, né? Essa funçãozinha, juntamente com os álcoois e ésteres, são as principais funções para a gente, né? Dentro do que a gente pode trabalhar na química orgânica, em propriedades físico-químicas, em reações. Essas são as funções que mais aparecem, tá bom? Então é importante que a gente saiba nomear muito bem esses compostos orgânicos, nomear muito bem, não é? Após o final dessa aula, os ácidos carboxílicos, porque eles são compostos que vão aparecer durante todo o nosso curso. Nos capítulos, né, seguintes, a isomeria, as propriedades, né, e depois as reações, esses capítulos vão usar muito a nomenclatura dos compostos orgânicos. Muitas vezes, nas questões, eu te dou um reagente pelo nome e você tem que saber montar a estrutura para poder fazer uma reação. Muitas vezes eu te dou, não, um determinado composto pelo nome e você tem que ser capaz de analisar as propriedades físico-químicas que eles apresentam. Então, fiquem espertos, a nomenclatura é essencial para a gente, tá bom? Então já vimos algumas regrinhas em funções anteriores, vamos ver algumas outras ainda à frente, e no final de tudo isso, com certeza, a gente vai ter guardado tudo que a gente precisa, tá bom? No caso dos ácidos carboxílicos, né, eles são compostos importantíssimos para a gente, né, por N fatores. Um deles, o comportamento físico-químico relacionado ao caráter ácido. Os ácidos não se chamam ácidos à toa, não é verdade? Se eles se chamam ácidos carboxílicos, é porque eles têm uma habilidade, né, dentro dos compostos orgânicos de produzir íons H+. Então, ácidos carboxílicos, quando você os coloca em água, eles são desprotonados ou eles desprotonam. Isso quer dizer que eles vão liberar H+, acidificando o meio e fazendo com que, por exemplo, soluções aquosas, não é, apresentem pH menor do que 7, não é, medindo-se na escala a 25 graus Celsius, tá bom? Então, todo ácido carboxílico ele vai apresentar esse pedacinho, né, no qual nós temos aqui a carbonila, que já apareceu para a gente, que é esse pedacinho C-O, tá ok? Ligado de agora em diante ao grupinho hidroxila. Então, nós vamos ter o C-O-OH, tá ok? De agora em diante, em todo ácido carboxílico, esse pedacinho vai ser essencial, tá bom? E quando o ácido carboxílico ioniza, conforme eu acabei de te dizer, ele libera exatamente esse Hzinho vermelho. É esse Hzinho quem sai na forma de H+, acidificando a minha solução, tá bom? Então, os ácidos carboxílicos, eles têm propriedades fantásticas. Eles, sendo ácidos, reagem com bases, não é verdade? E, portanto, eles vão apresentar um comportamento químico importante para a gente, tá bom? Então, fiquem espertos, não é? Esse grupinho R aqui à esquerda, ele pode ser alifático ou aromático, tá bom? Então eu posso ter um núcleo benzênico aí, por exemplo, da mesma forma que eu posso ter uma cadeia com mais 5, 6 carbonos aí ligados ao carbono funcional, tá ok? E todo ácido carboxílico, ele obrigatoriamente vai estar na ponta da minha cadeia carbônica, tá claro? Da mesma forma que os aldeídos estavam na pontinha, os ácidos carboxílicos também estarão. Então, o carbono do ácido, ao ser numerado dentro da minha estrutura, ele vai já de cara receber a posição de número 1. Então isso já fica subentendido e eu não preciso colocar isso na nomenclatura, tá bom? Todo composto ácido, seja ele na química orgânica ou inorgânica, quando a gente vai nomeá-lo, a gente sempre ressalta esse caráter na nomenclatura, não é? Por exemplo, você pega o HCl aquoso, como você o chama lá na inorgânica, de ácido clorídrico. Não é verdade? Você não chama de clorídrico, você usa o prefixo ácido para dizer que ele apresenta aquele caráter. Aqui da mesma forma, todos os ácidos carboxílicos, sem exceção, antes de usarmos todas as regrinhas que já aprendemos quanto a número de carbonos, ligações e a terminação, a gente vai sempre colocar antes do nome de qualquer coisa o termo ácido, tá bom? Então, eu vou me chamar ácido, qualquer coisa que seja, tá bom? E esses ácidos carboxílicos, eles vão ter a terminação oico, ok? Todo ácido carboxílico termina em oico para a gente. Então, já vimos que os álcoois terminam em ol, os enóis em ol, fenol em fenol, aldeído em al, cetona em ona, e agora os ácidos carboxílicos, nessa aulinha, eles vão terminar em oico, tá bom? Então, cada uma das funções vai ter uma terminação específica, ok?
Então, o ácido carboxílico mais simples que existe, esse ácido que aqui vocês estão vendo, que é um ácido no qual eu só tenho um carbono. Ou seja, é o único ácido onde o meu Rzinho aqui, né, à esquerda, ligado na função, ao invés de ser carbônico, né, ele vai ter um único hidrogênio, tá bom? Então, um ácido com um único carbono, ele vai ser chamado de ácido com um carbono, MET, não é? E aí nós temos o ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico, tá? Quando eu colocar, gente, mais de um nome, não é, como esse, é importante que vocês saibam os dois, tá bom? Esse ácido fórmico, ele recebe esse nome porque as formigas, não é, quando nos picam e injetam, não é, um anestésico paralisante, é exatamente esse ácido fórmico, tá ok? Então, relacionar esse nome é importante para a gente, tá ok? O segundo ácido que eu tenho, né, dentro da minha escala, esse ácido aqui, no qual eu tenho um CH3 ligado ao carbono funcional, tá bom? Esse ácido, ele tem 2 carbonos, é o ácido carboxílico mais importante de todos, tá? E talvez, né, juntamente com o etanol, que é um álcool, já vimos ele, esse ácido ele seja também o composto mais importante para a gente, tá bom? Ele vai ser produto da oxidação total do etanol, tá ok? Esse ácido não está presente no vinagre, ele é chamado de ácido etanóico ou ácido acético, tá bom? Guardem muito esse nome, tá bom? Tanto fórmico para o ácido metanóico, quanto acético para o ácido etanóico. Tá ok? Então esse ácido vai ser muito importante. Lá em reações de esterificação, não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. A gente, ao trabalhar com caráter ácido-base e quantificar e muitas vezes realizar cálculos, não é? De pH, nós usamos esse ácido etanóico como exemplo. Não é? Ele é um ácido que tem um Ka da ordem de 10 a menos 5, tá ok? Então, um ácido importante para a gente, beleza? Então, vamos lá. O outro ácido é um ácido com 3 carboninhos aqui na cadeia principal. O carbono da função é sempre o primeiro, não é? Então, um ácido com 3 carbonos será o ácido para a gente chamado de ácido propanóico, beleza? Um ácido bem tranquilinho de ser nomeado, ok? E assim, gente, sucessivamente, se eu colocar 3, 4, 5, 6, nós vamos para o ácido butanóico, ácido pentanóico, hexanóico, né? Heptanóico e usamos as regrinhas que já aprendemos, só colocando óico no final, tá bom? Então, aqui, ó, um ácido com 1, 2, 3, 4 carbonos vai ser o ácido butanóico, conforme eu citei, tá bom? Esse outro ácido, o que que eu percebo? Ele é o ácido metanóico. Ele é o ácido metanóico, só que ao invés de eu ter o hidrogênio em verdinho que eu deixei destacado lá no primeiro composto, ele vai ter o grupinho fenil, não é? Aqui, que é o anel benzênico, não é? Quando é considerado o grupo ligante. Então, esse ácido, ele é o fenil metanóico, tá ok? Então, ao invés do hidrogênio, eu tenho o grupinho fenil ali presente. Ele é chamado de ácido fenil metanóico, ok? Também conhecido como ácido benzoico, tá claro? Então, é um ácido carboxílico no qual o benzeno está ali presente como grupinho R, tá bom? Por isso que ele é chamado de ácido benzoico também. Ambos os nomes são aceitos, são importantes de serem sabidos, tá? E esse ácido benzoico a gente trabalha também com ele lá na frente, é um ácido muito comum. Tá ok? Então, as regrinhas são essas, gente, tá? Nenhuma novidade em relação ao que a gente já trabalhou. Claro que vamos, né, treinar um pouquinho dentro dos exemplos que a gente tem aqui. O carbono número 1 aqui, ó, é o carbono no qual eu tenho a carbonila. E eu percebo que no segundo carbono dos 4 aparece um grupinho pra gente, que é o grupinho metil, não é? Então, 1, 2. No segundo carbono tem um metil. Então, esse aqui é o ácido 2-metil butanóico, beleza? É assim que a gente vai nomear esse compostozinho. Tá. Ah, Jesus. Nossa, Cris, que tanto de dupla. E qual o problema em relação a isso? Já aprendemos a nomear compostos com uma dupla, com muitas duplas, e a regra aqui não vai ser diferente. Tá? O carboninho da minha função é o primeiro carbono, ele está na ponta. Então, a minha cadeia principal é essa amarelinha na qual, né, eu pego todos os carbonos aqui, ela é linear. Tá ok? Então vamos lá. Carbono 1, carbono 2, no terceiro carbono tem a primeira dupla. Carbono 4, carbono 5 tem a segunda dupla.
Então, 3 e 5 eu tenho duplas se iniciando. Então, vamos contar o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, esse é o ácido hepta 3,5-dienoico, não é? Dien são duas duplas, já sabemos, não é, disso. E a terminação oico está aparecendo para a gente, agora identificando que se trata de um ácido carboxílico, ok? Então, vamos embora. O próximo ácido, eu tenho dois carboninhos, né, que caracterizam a minha função. Aqui o vermelho à esquerda, aqui o vermelho à direita. Então, se eu tenho, gente, uma, né, carboxila ou duas carboxilas, né, que seria um C dupla OH, eu sempre vou tê-las nas pontas. Então, não há necessidade de eu dizer que elas estão nas pontas. Isso é subentendido. Então, eu tenho um ácido aqui com 1, 2, 3, 4 carbonos, ok? Só que são dois grupos ácidos. E aí a gente vai usar o prefixo, que já sabemos qual é. Quando eu quero dizer mais de uma, né, coisa igual, a gente usa o prefixo di, tri, tetra, que são multiplicadores. Então, esse aqui vai ser o ácido butanodioico, ok? O que nós precisamos conseguir interpretar aqui? But, 4 carbonos, dioico quer dizer que existem dois pedacinhos de ácido, cada um deles em uma ponta, tá bom? Então, aqui a mesma coisa, não é? A cadeia principal é essa, pegando os dois pedacinhos funcionais, e o grupo metil, ele está ligado no carbono do meio, não é? Gente, convenhamos, tendo 3 carbonos, não é? E sabendo-se que as duas pontas são pontas de ácidos, não é? O grupo metil só poderia obrigatoriamente estar ali onde ele está, tá bom? Então, esse aqui vai ser o ácido para a gente, metilpropanodioico. Não há necessidade nenhuma de você dizer onde o metil está ligado, porque ele não poderia estar em uma posição diferente da posição na qual ele está, tá bom? Quando eu tenho dois ácidos, né, dois pedacinhos ácidos dentro de uma molécula, não é? Um desses grupos ácidos vai liberar H+, não é? Com mais facilidade que o outro, tá ok? E aí nós vamos ter lá no capítulo de acidez, basicidade, propriedades, a capacidade, né, de analisar essas estruturas com mais de um grupinho, não é, funcional, a partir das constantes de acidez, tá ok? Então nós vamos ter dados que vão nos ajudar a interpretar tudo isso. Mas tendo o grupinho, não é, de um ácido carboxílico, ali H+ pode ser liberado, tá ok? De ambos, tá bom? Então, 2H+ podem ser liberados no ácido butanodioico e 2H+ também no metilpropanodioico, beleza? Então vamos. Aqui um ácido um pouquinho maior, não é? Para a gente nomeá-lo. Não podemos esquecer que aqui, ó, esse carboninho, C+O, é o carbono da ponta, não é? O primeiro carbono. E aqui a gente tem que pegar a maior extensão, ok? Carbônica. Então, se eu pegar essa amarelinha aqui, ó, de cara é maior extensão, a gente consegue visualizar isso, não é? Simplesmente pelo tamanho do desenho. E aqui nós temos, ó, o grupinho metil em verde, ok? E a gente tem o grupinho etil em laranja. E aí a gente precisa obrigatoriamente numerar a cadeia para dizer quais seriam as posições de cada um desses grupos. Se o carbono da função é o número 1, o etil estaria no carbono 2 e o metil verdinho estaria no carbono de número 3, tá bom? E aí não podemos, né, esquecer, quando eu tenho grupos diferentes na minha cadeia, aqui a citação é sempre feita em ordem alfabética. Então a gente sempre cita, né, quem começa com a primeira letrinha. Então entre metil e etil, o etil vem primeiro. Esse vai ser o ácido 2-etil, 3-metil heptanóico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Essencialmente, né, são essas as regrinhas que a gente vai usar para conseguir nomear esses compostos orgânicos, né, referentes a cada uma das funções que nos interessam, tá bom? E aí, temos agora um ácido carboxílico insaturado.
não é? Então, um ácido aqui, ó, sabendo-se que essa é a cadeia principal, olha lá, eu peguei a dupla tem que estar dentro da cadeia principal, ok? Eu percebo que eu tenho um grupinho metil ali ligado a essa cadeia. E eu preciso aqui identificar a posição do grupo metil. E eu preciso também identificar a posição da minha insaturação, que nesse caso é a dupla ligação, tá bom? Então começamos a numerar desse carboninho aqui, ó, que é o carbono, não é? Com a bolinha vermelha. Então, carbono 1, carbono 2, a dupla começa, carbono 3, eu tenho o grupinho metil. Então, esse aqui vai ser o ácido 3-metil. Agora vamos ver quantos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hex, 1, 2-enoico, ok? Então, olha lá, ácido 3-metil, hex 2-enoico. Tá legal? Então não há necessidade de nós aqui colocarmos, na verdade, a posição do carbono da função, tá bom? Beleza. Então, mais um exemplo aqui, ó. Esse ácido, ele tem 3 carbonos, não é? 3 carboninhos aqui, ó. Ok? E ele tem uma dupla ligação na cadeia principal. Vocês estão percebendo que a minha cadeia ela só tem 3 carbonos, não é? O carbono da ponta é a função. E os outros 2 carbonos realizam entre si uma dupla. Existe algum lugar diferente, não é? No qual essa dupla poderia existir? Não. Não é? O único lugar que ela pode existir na cadeia principal é exatamente ali. Então não há necessidade nenhuma, nesse caso, de colocar número para dizer onde ela está. Não é? Ela começa no segundo carbono, mas eu não preciso falar isso. Ok? Então esse é o ácido propenóico. Tá legal? 3 carbonos e a dupla obrigatoriamente entre o 2 e o 3. E aqui, não é? Opa, qual é a minha cadeia principal? Vocês já sabem que ó, cadeia principal é a cadeia na qual eu tenho a função, tá bom? Então, ou a gente pega a parte aberta ou parte fechada, tá? Pelo amor de Deus, não faz isso aqui não. Deixa eu apagar aqui, ó. Tem gente que faz isso aqui, ó. Pega o carbono da função, começa a varrer o ciclo aqui, ó, como se fosse cadeia principal. A gente não faz isso, tá ok? Ou você pega a cadeia aberta ou a cadeia fechada. Então, a cadeia principal aqui é só a cadeia em amarelo, tá? Que é esse pedacinho aqui, ó. Opa, peraí. Essa é a cadeia de cima. Esse é o ácido propenóico. Sim, é o ácido propenóico. Mas aqui, ó, nós temos um grupinho, não é, comum que já apareceu para a gente, que é o grupinho fenil, não é? E esse grupo fenil no ácido propanóico está se ligando em qual carbono? Se o carbono de número 1, gente, é o carbono aqui da minha função, que é esse pontinho vermelho que eu fiz, se ele é o carbono de número 1, o 2 é onde a dupla começa, o 3 é onde a dupla termina. E nesse carbono 3 o fenil está ligado. Então esse aqui vai ser o ácido 3-fenil, deixa eu sumir aqui, esse é o ácido 3-fenil propenóico, beleza? Então, é assim que nós vamos nomear esses compostos dessa página, fechado? Para a gente nomear, portanto, os ácidos, é? As regrinhas que nós vimos dão conta de todo o recado, tá bom? Então, a gente também não pode esquecer uma característica importante dos ácidos, que não vai ser válida só para ele. Os álcoois têm essa habilidade, os enóis têm essa habilidade e os fenóis também terão, tá bom? Os ácidos carboxílicos, eles têm uma habilidade fantástica de realizar entre suas moléculas ligações de hidrogênio. E para isso, os ácidos usam esse grupinho carboxila, que é o grupinho funcional, carbonila mais hidroxila, da carboxila, beleza? Então, os ácidos eles podem realizar entre suas moléculas ligações de hidrogênio. Não podemos esquecer que esse grupinho ele tem 2 oxigênios, o que garante a molécula dos ácidos uma polaridade superior às moléculas dos álcoois e, portanto, esses ácidos eles realizam ligações de hidrogênio mais fortes do que os álcoois semelhantes realizariam, tá bom? Então, a gente pode esperar para esses ácidos, em comparação aos compostos anteriores, algumas propriedades já importantes.
temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição maiores, né, do que os compostos já citados. E também os ácidos, devido aos 2 oxigênios, devido aos pares de elétrons não ligantes, né, que esses oxigênios apresentam, e devido ali o hidrogênio, né, da hidroxila, esses ácidos eles vão poder realizar com a água ligações de hidrogênio, o que vai ser importante para que esses ácidos na água possam se solubilizar, tá bom? Então, quando eu comparo ácidos e álcoois, né, ácidos e fenóis, essa análise do grupo funcional ela é importante para que a gente possa prever algumas propriedades que estão por vir. Tá ok? Então, para ácidos, gente, o que a gente tem que saber nesse momento é isso. Ainda temos muita coisa a ser dita, não é? Principalmente no capítulo de propriedades físico-químicas, não é? Interações analisaremos, solubilidade analisaremos e, claro, principalmente, né, a capacidade desses ácidos em serem ácidos, tanto de Arrhenius quanto de Bronsted, dentro das teorias que a gente precisa saber como suporte, né, para tudo isso, tá ok? Então, no mais, é isso. Bons estudos para vocês, façam muitos exercícios e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, é só me dar um toquinho que eu estou à disposição para ajudá-los, tá bom? Sucesso, grande abraço, se cuidem. Tchau, tchau.